que fazer quando o cliente chega dizendo: ah, ali o fulano tem a mesma coisa e é tal valor. Como reverter essa situação? Como lidar com essas objeções? Ó, dentro da minha área aqui, um dos meus segmentos é vender produto físico, roupas online, né? Roupas, né? Online. Uhum. Então, assim, quando o mercado começou a ter muito concorrente, eu resolvi criar um diferencial na minha empresa para quando a pessoa falasse esse tipo de argumento, né? Então, primeiro eu busquei um material de qualidade melhor, né? Isso. No caso do Isa aqui, ele pode estar se referindo se a pessoa tem um produto semelhante, né? E aí vamos dizer que eu tinha concorrentes que tinha também produtos de qualidade. Aí eu comecei a Isso. entender a estrutura da empresa para dar um suporte para o meu cliente, para ele ter uma variedade melhor e criei produtos para facilitar a vida dele. Comecei a dar foto profissional para ele vender, criei um programa Isso. de dropshipping, onde ele poderia comprar uma peça e eu mando para o cliente dele. Então, eu criei soluções, pensei nos problemas e dores dos meus clientes, que a concorrência não fazia isso e não faz até hoje, bem dizer. Eu domino essa área aí do dropshipping nacional, vamos falar assim. E foi uma solução que eu criei. Então, o cliente vem até mim, acaba pagando um pouquinho mais caro, às vezes, pelo produto em relação à concorrência, só que ele tem um outro atendimento, uma estrutura, um serviço aqui diferenciado. Ó, eu vou recomendar a todos a leitura desse livro aqui, ó. Tá aparecendo aí? Tá. A Estratégia do estrofe. Oceano Azul. Isso. É o Luiz que perguntou, o Luiz Bruno? Atec que fez essa pergunta sobre como quebrar essa objeção, como argumentar isso aí. Então, primeiro, ó, você tem que conhecer o mercado. Você tem que saber se de fato procede, é verdade o que a pessoa está falando. Se você não conhece o seu concorrente, aí tem a arte da guerra lá do Sun Tzu, que fala, para você vencer uma batalha, você precisa conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Então, não esperar chegar nesse momento de objeção que o cliente te quebre as pernas. Se você está vendendo algo igual, e o outro está fazendo mais barato, de fato, você fala assim para o seu cliente, ó, compre dele. Exatamente. Isso seja produto, seja serviço, por que compre dele? Porque se a pessoa ela está você tem que demonstrar confiança naquilo que você faz. Ou o cliente ele pode escolher o que ele vai fazer num processo de venda. Né? Ele pode não fazer nada, ele pode não comprar nem de você nem de ninguém, ele pode comprar de você ou ele pode comprar do outro. Como que o que vai pesar ali para ele tomar a decisão de botar a mão no bolso e fazer essa troca? A troca, né, o negócio, assim, o dinheiro, ele faz a mediação, ele dá um jeito de você quantificar o que está em questão ali na relação de troca. Então, tem que ter um valor percebido. Se você não está trabalhando com a percepção de valor do seu cliente, se você não entende a necessidade dele e não entrega o que ele precisa, significa que não é só o preço que está problemático. E aí você cai no risco de ficar entrando de correr atrás do seu concorrente, aquele que todo mundo fala que prostitui o mercado. E, assim, ó, infelizmente, a gente perde cliente, Bruno, o tempo inteiro. Para poder perder. Isso que eu ia falar assim, ó. Se você quiser brigar, às vezes você está fazendo uma briga com um cara 10 vezes maior que você, né? Que Ou você não. compra 100 peças e o seu concorrente compra 1000, né? Então vai ter um momento que você vai ter que perder esse cliente. Que nem se falou, talvez aquele cliente não é para você, só que você tem que, né, passar e vai atrás do próximo, né? Nós estamos falando de um Eu não cliente, vejo. 2, 10, não é nada. Na maior parte das vezes, Bruno, eu não vejo problema você brigar com quem é maior. Eu vejo problemas em brigar com quem é menor. É o que faz mais besteira. É o que vai mais no desespero, é o que não tem conhecimento de causa, é aquele que diz que vai fazer, e aí depois é aquela pessoa que tem que trabalhar horas a mais, é aquela pessoa que tem que antecipar a venda que fez no cartão de crédito para pagar a conta que não está conseguindo, e que daqui a pouco entra naquela estatística de 24% que fecha as portas,
até o fim do primeiro ano. Então, assim, eu tive nessa semana, né, numa consultoria, a pessoa falou, Henrique, o concorrente está cobrando 3 vezes menos, o que que eu faço? Falei, diga para a pessoa que se ela quiser correr risco, ela feche com uma pessoa. Assim, ó, só que você diga para ela também o seguinte, fala, por esse preço ela não vai te entregar, ela não sabe o que está fazendo. Porque se você sabe que isso não vai pagar seus custos, para que vender dessa forma? Então é uma maneira de se preservar. Às vezes, em vez de ficar brigando pelo cliente que está ali, deixa ele embora, fala, ó, tchau, vai para o meu concorrente, graças a Deus, vai lá quebrar o concorrente, e aí você busca um outro cliente. Por isso que para perder clientes, a gente perde clientes, a gente tem que prospectar continuamente para poder fazer uma negociação. Ó. O pessoal está perguntando aqui, já é um outro elemento que vem colado ao preço, Bruno, que, né, como eu falei, é um assunto plural, composto por muitas coisas, e que uma live só não dá para falar, mas na negociação, o que é importante para você negociar bem? Você precisa conhecer o que o seu cliente quer. Se você não conhecer, você não vai vender bem. Você precisa conhecer o que o seu concorrente oferece. Muita gente não gosta de visitar o concorrente. Não conversa com o cliente sobre quais são as vantagens e desvantagens do concorrente. Não pergunta para o cliente o que ele gostou e o que ele deixou de gostar, tanto do concorrente quanto da sua própria empresa. Quer dizer, assim, tem que ter espaço nisso, né? No atendimento ali, para conhecendo melhor as duas pontas, aí você se posiciona ali, não cometendo os mesmos erros, às vezes entregando o que o seu cliente precisa. Isso também faz com que o seu custo fique mais barato. Agora, ó, o que você não pode fazer, e que muita gente faz, muita gente faz, mas não pode fazer. É assim, ó, você não pode definir o preço a partir do que você paga para o seu fornecedor. Vou explicar o porquê. Se eu vendo esse lápis aqui, eu faço o preço dele com o tal do markup, né? Que é uma técnica muito ensinada e tal. Eu já tinha muitas críticas ao tal do markup. E aí, quando eu fiz o treinamento com o pessoal da Academia Real de Engenharia, né? Que é um dos que eu me orgulho ali, o que está em cima de certificado de ter participado, assim, ó, qual é o principal erro ao precificar? É o tal do cost plus, que é o custo mais um tanto. É o uso do markup, em outras palavras. Que aí eu falo assim, ó, eu compro por 1 e vendo por 3 vezes o valor, por 2 vezes e meia o valor. Aí depois eu coloco esse outro item aqui, que eu pago 2. Se eu faço o preço, esse que eu pago 1, eu multiplico por 2,5, aí eu vou pagar 2,5. Esse que me custa 2, eu vou pagar 5. Eu vou vender por 5. Por que não fazer isso? Porque quanto mais caro eu pagar nesse item, se o cliente aceitar pagar, melhor para a minha empresa. Então isso é anti-eficiente. Em vez de eu negociar com o meu fornecedor e falar, ó, meu amigo, eu compro tantas unidades por mês, todos os meses, faz por 95 centavos. Só que se ele faz por 95 centavos, o preço dele não vai ser mais 2,50, ele vai passar para 2,35. Só que se o seu cliente já percebeu o valor, ele aceita pagar 2,50, você baixaria para 2,35? Não. Pois é. E aí, e se o cara fala assim, não, o dólar, não sei o quê, a política, blá, 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 não dá mais para eu te vender por 1, agora eu te vendo por 1,10. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Vai subir. E aí o seu cliente, ele vai aceitar pagar? Você fica na gangorra. Negociou bem, se ferrou, porque se abaixa o preço. Negociou mal, se aumenta o preço, o cliente não aceita mais. Então, ó, como é que tem que ser feito aqui? Identificar o perfil do meu cliente, o posicionamento de mercado, o que o meu concorrente tem feito. Aí eu sei que o valor de mercado é 2,30. Se eu conseguir diminuir para
80, 90, seja lá como for, essa diferença é o que eu vou fazer o cálculo de quantas unidades eu preciso vender para pagar o meu custo fixo e depois para eu ter o lucro. Então, tem que buscar muita informação.